Gente, eu sou a Tatiana. Estou muito feliz em estar aqui com vocês, fazendo essa oficina para o Projeto para Todos, essa oficina de produção para audiovisual. Eu já comecei a trabalhar com produção. Vou me apresentar um pouquinho e eu queria que todo mundo falasse os nomes, tá? Pra gente se conhecer, pode ser? Então, eu comecei a trabalhar com produção, eu tinha 17 anos, no Grupo Nós do Morro. Foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar com produção. E aí eu fiz assistência, fui produzir espetáculo, depois uma parceira nossa me levou para fazer assistência numa produção de um filme dela, e agora eu voltei para Nós, né? Então assim, a gente pode não pensar na idade de vocês. Hoje eu estou com 50 anos e já estou quase 50, já estou trabalhando esse tempão aí. Como você se chama? Gustavo, quantos anos você tem, Gustavo? Quanto tempo você está no projeto? Vamos gravar. Depois a gente vai gravar. Tirei. Vou tirar. Caramba! E você? Como é que se chama? Vou tirar da tomada. Quantos anos você tem, Giovana? 16? Vitor? Você? Micaela? Não me lembro, Micaela. Você? Como? 13 anos, Pedro. Meu sobrinho se chama Pedro também. Só que ele é Pedro Henrique. O seu é só Pedro? Pedro Henrique também? Gente, é uma geração de Pedro Henrique. Tenho 14 anos. Como você se chama? Rodrigo. Prazer, Rodrigo. Camille? Laura? Eu tenho 12. Ah, que bacana. Gente, a gente vai falar sobre produção. Vocês sabem o que é produção? Quando vem essa palavrinha na cabeça? Várias coisas. Então, produção é a área dentro ou do audiovisual, ou do teatro, ou do show, que é responsável pela organização, pela administração, pela realização de um produto criativo. E o que seria um produto criativo? O que vocês imaginam assim que seja um produto criativo? Game, filme, clipe, música, o que mais? Banda, show, o que mais? Produção. O quê? YouTube, o que mais? TikTok, o que mais que é produto criativo? Eu não conheço os Kawaii, me ajuda. Kawaii. O que é Kawaii? É a cópia do TikTok. Ah! Peça de teatro, espetáculo, exposição, filme, tudo isso é um produto criativo. Então a produção é quem organiza para que esses produtos criativos aconteçam. E aí o que vocês imaginam que faça o produtor? O que o produtor faz? Rafinha. Não, deixa suave, porque eu vou botar. Aqui é Tudo que pode envolver o filme, ele vai produzir ou vai poder fazer. É por aí. O produtor, ele começa a produção, né? O produtor, qual é a função dele? Pensar em como a gente vai ter dinheiro para realizar aquilo, com quem que a gente vai realizar aquilo, como a gente vai realizar aquilo. Então é a pessoa que pensa no recurso, ele precisa, é a pessoa que contrata quem é que vai fazer aquilo, é aquele que compra o material para aquilo acontecer, é aquele que precisa alocar o transporte, ou alocar o espaço, alugar o espaço aonde aquilo vai acontecer, né? Então ele é como um administrador, um organizador, um administrador ou do filme, ou da peça de teatro, ou do evento. E aí, o que mais que ele faz?
É ele que vai dizer, ó, isso aqui vai durar tantos meses, ou tantas semanas, ou tantos dias, de tantas horas. E aí, a partir disso estipulado, porque o cronograma é importante, porque também vai dizer quantos dias a gente vai precisar gastar. Né? Porque a gente vai precisar quanto equipamento de luz, até quando que eu vou ter o equipamento de luz alugado? Até quanto tempo eu vou ter que alugar uma câmera por quanto tempo? Eu vou ter que pagar aquela pessoa para trabalhar nesse projeto por quanto tempo? Então, ele é responsável por criar esse cronograma e por colocar esse cronograma no prazo, para não deixar, sabe, ultrapassar o prazo. Até porque a gente precisa lançar aquele produto também. Então, se uma coisa atrasa, atrasa a outra. E o produtor, dependendo do tipo, né? Vamos dizer, de um filme, se for um filme, ele tem vários tipos de produtores. Vocês já ouviram falar? Produtor disso, produtor daquilo. Alguém sabe quais os tipos de produtores? Oi? Produtor artístico de elenco, quem mais? Oi? Fala alto, eu não morro. Ele falou editor. Não, aí é uma outra área, mas tem o produtor de finalização. Tem o produtor de finalização, que é depois que o filme, no audiovisual, que o produto audiovisual está pronto, vai para a finalização. E aí é ele que vai ficar também com o cronograma, com o tempo, com o material, né? Que vai ver o tipo de material, vai contratar, vai mandar para o laboratório. Não é o editor, por exemplo, quando a gente faz os filmes de cinema de película, que manda para revelar. É o produtor de finalização. Então, o produtor ele tem tudo isso. Então, vamos lá. Vamos pensar no cinema, no audiovisual. A gente tem o produtor executivo, que é o que eu chamo de poderoso chefão. Porque é ele que planeja o projeto, ele que comanda a grana do projeto, ele que comanda o orçamento e ele que contrata o diretor, o diretor de produção, que é um segundo tipo de produtor. O produtor, o diretor de produção, que é um segundo tipo de produtor, ele vai contratar o restante da equipe inteira. E essa contratação, ele fica muito responsável pela contratação de equipe, pelo cronograma, está no tempo certinho, ele fica responsável de fiscalizar as locações, se foram contratadas as locações, e tudo que o filme precisa. Então você tem o produtor executivo, que é o poderoso chefão, e tem ele que é o braço direito do poderoso chefão. E aí, o diretor de produção, ele vai junto, às vezes, com o diretor do filme, o diretor de cena, contratar um elenco. Então tem que pensar em teste, tem que pensar nisso tudo. Aí, depois do diretor de produção, tem o produtor de set, que é a pessoa que vai ficar garantindo o set de filmagem, vai correr tudo certo, vai resolver os problemas do set, que vão resolver os problemas do set. Então, ele que vai fazer o filme rodar, vai estar ali no dia a dia, tá? Basicamente é assim. Mas e como que a gente produz um filme? Vocês têm ideia de como se produz um filme? Quais as etapas? Primeiro, na pré-produção. Não. Pré-planejamento. Isso aí. Mas pra gente planejar, primeiro a gente tem que ter o quê? Não. A ideia boa, como você é, qual o seu nome? Bem boa, é isso. Pra gente produzir qualquer coisa, primeira coisa de tudo que a gente tem que ter é uma ideia. E essa ideia, ela vai se transformar num projeto. E alguém sabe o que é um projeto? Projeto é um texto que a gente precisa responder
Mas filme é filme. Mas eu posso dizer que eu quero fazer o Tainá. Né? A gente especifica mais, porque a gente tem filme, todo mundo tem a ideia que é um filme, mas você especifica que tipo de filme. Então, o que a gente quer fazer? Por que, exemplo da Tainá, todo mundo viu Tainá? Aquele filme da Indiazinha? Um filme que todo mundo tenha visto, que fica mais fácil. Qual? O Minions. Teve a ideia, né, que a gente queria o Minions. Mas outra coisa que tem que estar no projeto, o porquê que a gente quer fazer o Minions. Tem que ter um porquê. Que é interessante a gente fazer esse Minions. Qual é a importância da gente ter esse Minions? Para quem? A terceira pergunta é, para quem é? Qual é o público, né? Para quem é? O Minions, eu amo Minions. Adulto também gosta. Então, mas num projeto a gente tem que responder essa outra pergunta. Para quem é? Como que a gente vai fazer aquilo? Aí entra tempo, entra a forma de fazer e aonde a gente vai fazer aquilo. E a outra questão é o quanto isso vai custar. Então, tudo isso compõe o projeto. O projeto não é difícil a gente fazer, é só a gente pensar nessas perguntinhas. O que eu quero fazer, o porquê que eu quero fazer, como eu vou fazer, onde eu vou fazer, para quem que eu vou fazer e quanto que isso vai custar. É simples. Às vezes a gente acha que é uma coisa dificilona, né? Que a gente não vai saber. O que houve, gente? Simples não, esse que eu falo. Né? Não, é só responder. Você pode responder com 3 linhas. Depois alguém vai ajudar a aprofundar isso. Mas com 3 linhas você responde. O porquê que você teve uma ideia. Por que aquela ideia você quer realizar? Essa ideia que você teve. Como é que você vai realizar essa ideia? Com quem ou para quem? Né? E aí depois é que a gente, no caso do filme, a gente vai escrever o roteiro. A gente vai escrever o roteiro para a gente saber o quanto que esse projeto vai custar. Porque é o roteiro que vai dizer pra gente quantos atores são, aonde que o filme vai ser rodado, se vai ser de dia, se eu vou fazer tudo de dia, se eu vou ter que fazer tudo de noite, quantas cenas eu vou ter de dia, quantas cenas eu vou ter de noite. Que tipo de locação que eu vou ter, se eu posso fazer tudo num estúdio, ou se eu tenho que ir gravando na rua, dentro de algum lugar, ou de uma casa, né? E quantas dessas locações eu vou ter. É também um roteiro que vai me ajudar a pensar nessas locações e saber quantos transportes eu vou precisar, sabe? Tudo que eu vou precisar ter para que esse filme ou esse clipe aconteça. Eu preciso desse roteiro. Depois do roteiro pronto, é que a gente vai começar a pensar em contratar as pessoas. E aí, quando a gente contrata as pessoas, começou isso tudo, virou minha fase de pré-produção de um projeto. Tati, posso... Pode. Lembra que a gente falou que tem várias equipes? Uma delas é essa equipe, é a produção. Começa a pré-produção, começa antes, porque eu posso falar isso, porque o filme não é o filme só no set, né? O filme começa da ideia à finalização, no cinema ou nas plataformas. Porém, ainda assim não acaba, né? A gente Isso a gente ainda não chegou no set. Isso aí. Isso tudo a gente está planejando no set. Aí quando você contrata as equipes, aí você vai ter a equipe de arte, a equipe de figurino, a equipe de maquiagem, a equipe de fotografia. As equipes que a gente acaba contratando antes é a equipe de arte, a equipe de figurino e a equipe de direção, essa que vai cuidar mais da parte dos artistas. Por quê? A gente vai precisar fazer teste para escolher o elenco. A gente vai precisar, a partir desse elenco, saber, aí só assim que eu vou conseguir fazer as roupas, saber que roupa que eu vou colocar, como é que eu vou colocar. Então vai tendo reuniões, isso tudo a gente está
gente vai precisar filmar daqui a 2 semanas. Aí começa a diretora de produção, olha, preciso que me entregue. A direção do filme quer saber, quer prova de figurino, quer não sei o quê. Marca com os atores, porque a gente precisa ensaiar. Então, isso tudo é pré. Começou a produção, é o primeiro dia de filmagem. Aí eu já tenho na equipe onde entra o produtor do set. O produtor do set está dentro do set, vendo se o filme monta equipamento de um lado. Daqui a pouco eu vou ter que filmar na casa da Micaela. Só que eu estou filmando na casa da Camille. Então eu tenho que ter já uma equipe se deslocando de arte para a casa da Micaela para já estar montando lá. Porque quando eu desligar a câmera lá, que eu vou transportar pelo menos ali, eu já tenho o cenário, já tenho desmontado. E o ator para chegar, para poder fazer. Claro que vai ter uns ajustes. E isso tudo quem faz, quem comanda é o produtor de set. Então esse é todo o processo. Parece difícil, parece longo, mas no dia a dia a gente vai fazendo e é assim, ó. É mais difícil falar dele do que a gente fazer ele. Alguém aqui faz TikTok? Eu não. Já pensou em roteirizar a ideia? Pensar em botar? Não? Pensa para ver se vai ser mais fácil. O que mais? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Eu não sei. Pode até chegar aqui. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo, né, Marcelo? Eu acho que é isso. Na fase de pré-produção, o que vocês acham que tem que ter? Quais são os caminhos? Primeiro a gente faz isso, depois a gente faz aquilo, depois é isso. Oi? Não tem certo, não tem errado, não fica com vergonha. Acho que isso tem que eu falar. Não, você falou, o que ele falou? Ensaio? Começa pelas ideias. Ensaio sim, mas eu vou ensaiar o quê? O roteiro que vai ter as ideias. O texto da peça. Ou é uma peça que a gente vai construir o texto juntos? Não tem o texto? Então a gente vai precisar improvisar para até chegar ali. O que mais que a gente vai precisar? Mas quem vai ensaiar? Os atores que já passaram pelo teste. Os atores. E quem vai comandar esses atores? Então a gente vai precisar de uma equipe. O que mais? O que a gente tem que pensar nessa produção? Fotografia, de áudio, maquiagem. Pro teatro, a gente está com uma peça. Também, né? Tem a trilha, né? Figurino. Maquiagem, né? Às vezes tem maquiagem deles. Uhum. Mas e aí? Mas e como é que a gente realiza isso tudo? Todo mundo vai trabalhar de graça? Mas e aí? Quem é que vai fazer o Pix? Quem é que vai arrumar o Pix? A gente tem que pensar nessa história do orçamento. De quem é que vai financiar a nossa ideia. Pode ser que a gente queira fazer sem ganhar dinheiro nenhum, pedindo para alguém doar, sei lá, a roupa, mas a gente tem que definir, o produtor tem que definir como é que, junto com a equipe de direção, como é que isso vai se dar. Né? A gente pode escolher fazer sem grana nenhuma. O que a gente precisa, para que é e quanto é. E tentar buscar parceiro. E tentar buscar essas parcerias para nos ajudar a realizar os nossos sonhos. Indústria, né? E aí, alguém quer ser produtor? Alguém já se imaginou produzindo? Por quê? A gente divide. Mas a câmera não é a câmera é fotógrafa. Para o produtor,
Ó, o produtor, aí tá, dentro da equipe do diretor de produção, a gente tem produtor A, produtor B, produtor C. Tudo produtor. Aí tem o assistente de produção. E tem ainda o secretário de produção. Equipe, no audiovisual é muito grande. No teatro não. No teatro normalmente a gente tem, inverte o nome. A gente tem o diretor de produção, que aí não é o produtor executivo. No teatro, o diretor de produção, que é o poderoso chefão. O produtor executivo no teatro faz a função do diretor de produção no cinema. E tem o assistente de produção. Normalmente no teatro a estrutura é um pouquinho menor. Mas a cobrança também a gente tem um tempo maior para fazer as coisas com o audiovisual. A estrutura é uma estrutura diferente. E aí, o que vai acontecer? A gente vai ter a pessoa do figurino junto com o diretor de cena do teatro, tá ali, recebe o croquis de figurino que a figurinista montou, blá, 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 a gente vai cobrar o prazo para ela. Ela que vai contratar a costureira, ela que vai comprar o material dela, ela só vai falar para o diretor de produção. Ó, preciso de tantos reais, dentro do orçamento que você tem, preciso de tantos reais por semana, porque eu quero comprar tecido assim, tecido assado, tecido assado. Ok, vou te dar, você precisa me trazer uma nota assim, assim, assado. E depois você vai me ver para cobrar. Cadê minhas notas? Prestou? Pronto. Entendeu? Não é você que, às vezes, você, o produtor, vai ter que ir. Porque se é um projeto que não tem grana, você vai ter que comprar, fazer. Mas às vezes não. Às vezes a gente delega. Tem mais gente para trabalhar com a gente, sabe? Não é tudo sozinho nas suas costas. Você tem que virar um povo com 10 braços, 20 mãos, não. Entendeu? O que mais? O que mais? Oi, Camille, o que você está pensando aí? Fala! Então acabamos, meninos e meninas. Se apresenta aí pra gente, Tatiana. Falou no Miss? Eu não escutei, desculpa. Aí você vai editar isso? Então, gente, eu sou a Tatiana. Eu trabalho como produção há muito tempo. Eu comecei com a idade de vocês, com 16 anos, né, lá no Grupo Nós do Morro, fazendo assistência de produção. E é muito bom estar hoje aqui no Projeto para Todos, para falar de produção para o audiovisual, de produção como um todo. E aí eu vou pedir para que vocês se apresentem. Boa. Pronto, só fiz um.